Olá, está no ar o Jornada, o programa produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho em parceria com os 24 Tribunais Regionais do Trabalho. Vamos viajar pelo Brasil e conhecer os projetos da Justiça do Trabalho para melhorar os serviços prestados ao cidadão. No programa de hoje, vamos até Campo Grande fazer um verdadeiro raio-x do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul. Com apenas 22 anos, o TRT mais jovem do Brasil, além de moderno, é uma referência em produtividade. No quadro Saúde e Segurança no Trabalho, as dicas para que os mensageiros de hotel possam proteger a coluna e as articulações. Vamos viajar também até a cidade de Pombal, na Paraíba. O município, que fica a 400 quilômetros da capital João Pessoa, recebeu o projeto Audiência Volante. E no quadro Jornada Extra, a história de um servidor em Belo Horizonte que também é cantor e compositor. Mais conhecido como Mundim, ele concilia o trabalho no TRT com os ensaios de uma banda. Tudo isso e muito mais no Jornada, que começa agora. Campo Grande é a sede do Tribunal Regional do Trabalho mais jovem do Brasil, o TRT da 24ª Região. Com apenas 22 anos, além de moderno, o tribunal é referência em produtividade. E mais, em 2013 o TRT inovou ao realizar a primeira audiência em uma reserva indígena no país. O repórter Carlos Balbino nos conta agora um pouco mais sobre a história desse TRT. É na 24ª Região Trabalhista que em quase toda esquina tem uma roda de amigos, uma boa prosa e bastante tereré para molhar a boca. A bebida de erva com água gelada, bem diferente do mate e do chimarrão, não pode faltar. Nas ruas, nem o trânsito ofusca a beleza das paineiras e a recompensa diária pelo respeito à natureza. A parada é obrigatória para apreciar esta maravilha. A população não se cansa de admirar o convívio com tantos animais. É essa harmonia presente no dia a dia que a Justiça do Trabalho busca desde que surgiu a Junta de Julgamento e Conciliação em Corumbá. A unidade instalada em 1962 pelo Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo entrou em funcionamento em um período em que Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul faziam parte do mesmo estado. Somente após a separação dos dois, começou a funcionar em Campo Grande a junta inaugurada na nova capital. Naquela época, o que mais tinha aqui no Mato Grosso do Sul era trabalhador rural. Não é à toa que os processos resultavam principalmente de brigas entre patrões e trabalhadores que já atuavam na principal atividade econômica do estado, caracterizado pela grande concentração de fazendas. Donos de propriedades rurais e empregados buscavam a justiça para solucionar os conflitos trabalhistas com origem no campo. Com o aumento da demanda e a mudança de jurisdição da 2ª para a 10ª região, a partir de 1981, os processos movidos em Mato Grosso do Sul começaram a ser encaminhados para a sede do TRT em Brasília. As ações passaram a depender de decisões tomadas a mais de 1.200 quilômetros de distância. Foi assim até a estrutura da Justiça do Trabalho ser ampliada pela Constituição de 1988 e, enfim, ser instalado o mais novo Tribunal Regional do Trabalho do país. As atividades começaram em janeiro de 1993, com a sessão que deu posse à nova Corte Trabalhista. O tribunal ele inaugurou na sociedade sul-mato-grossense, de fato, como um poder que veio para dialogar com a comunidade, para estar atento aos conflitos trabalhistas. E foi, de fato, muito promissor a instalação do tribunal, porque ele trouxe uma aproximação dos sindicatos, dos trabalhadores, dos empresários, no diálogo para, da melhor maneira, solucionar os conflitos trabalhistas.
Logo quando foi criado, o TRT do Mato Grosso do Sul foi abrigado em algumas salas alugadas neste prédio, na área central de Campo Grande. Começar do zero, estruturar e garantir a eficiência da 24ª região foi um enorme desafio. Toda a transição, desde a chegada dos primeiros processos até a construção da sede própria, foi acompanhada por Ione, uma das servidoras mais antigas do tribunal. Ela, desde o início, encarou a missão de superar anos de atraso nos julgamentos de conflitos trabalhistas com muita dedicação. Quando o tribunal foi instalado, nós recebemos por redistribuição os processos que estavam no TRT da 10ª região e eram da nossa base territorial. Já no primeiro ano, o tribunal fez o dever de casa dele, porque o tribunal julgou no primeiro ano 2.600 processos. Então, aquela demanda que estava lá reprimida, já no primeiro ano, foi praticamente toda ela resolvida. A evolução dos trabalhos foi rápida. Processos que antes tramitavam por até 4 anos passaram a ser solucionados em, no máximo, 120 dias. Os acórdãos datilografados em 93, em menos de 2 anos, já eram coisa do passado. Logo, logo, a Justiça Trabalhista também chegou ao alcance dos índios. Em 2003, o TRT inovou ao realizar a primeira audiência em uma reserva indígena no Brasil. O registro do acordo foi feito em Dourados. A questão do trabalho ela ficou bem posta no sentido da necessidade de você ter um mínimo de garantias trabalhistas para o indígena, respeitadas as peculiaridades da atividade ou da maneira de ser do próprio indígena, ok? Então isso permitiu, a partir daí, vários outros estudos começaram a ser feitos no sentido de ter um olhar voltado para se garantir o direito trabalhista do indígena e, ao mesmo tempo, respeitar a cultura do próprio indígena no Mato Grosso do Sul. O tribunal criou a Justiça Itinerante em 2004 e, em seguida, surgiram vários outros projetos com foco na aproximação com a comunidade. A quantidade de ações vem só aumentando. Apenas na capital, em média, são distribuídas de 1.400 a 1.600 ações judiciais por ano. A maioria é movida por trabalhadores de frigoríficos. As pilhas de processos, no entanto, praticamente sumiram das mesas após a implantação do PJE. O PJE, ele fez com que nós tivéssemos uma dinâmica mais célere, né? O que significa isso? Aquele processo burocrático que o processo físico nos dá, né? No processo eletrônico, ele ocorre mais rapidamente. Isso tem facilitado o trabalho dos 8 desembargadores do regional, que conta com 2 turmas, além dos quase 600 servidores e também dos 59 juízes que atuam na primeira instância, hoje formada por 26 varas do trabalho. 7 funcionam no Fórum Trabalhista e outras 19 no interior. Mais 3 varas podem ser criadas após a reforma da sede antiga e devem ajudar a melhorar ainda mais os resultados obtidos pelo tribunal. Com apenas 22 anos, o TRT mais jovem do Brasil, além de moderno, é uma referência em produtividade. O índice de congestionamento é considerado um dos menores do país. As conciliações no estado também estão acima da média nacional. No ano passado, atingiram 43,5% dos processos. A sociedade vê com bons olhos a Justiça do Trabalho, em razão da celeridade da prestação jurisdicional, né? A nossa justiça é uma justiça que tem trazido resultado àquele que procura num conflito de interesse, né? Traz resultado rápido. E é isso que o jurisdicionado quer, né? Uma resposta quanto antes para a solução do seu problema. Vamos agora fazer um giro pelo Brasil para acompanhar algumas decisões de destaque. O TRT de Campinas aumentou para R$10 mil o valor da indenização por danos morais que uma empresa do ramo ferroviário vai ter que pagar a um maquinista. Durante a jornada, ele sofria com a falta de sanitários nas locomotivas e ficava de 15 a 20 horas sem ir ao banheiro. Para o tribunal, a situação atentou contra a dignidade do maquinista e desrespeitou normas de segurança e medicina do trabalho.
O TRT de Santa Catarina condenou a rede de supermercados Angelone, em São José, município da Grande Florianópolis, a pagar indenização de R$10 mil a uma assistente de padeiro que era chamada de nordestina, fedida e preta do cabelo duro por outros 4 empregados da empresa. A trabalhadora contou que chegou a ficar doente e foi forçada a pedir demissão. Mesmo sem testemunhas, ela conseguiu provar as humilhações a partir de um boletim de ocorrência policial em que os colegas pediam desculpas pelas agressões. A operadora de telefonia Claro foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais por deixar de conceder a uma monitora comercial o intervalo para a amamentação. A decisão é do TRT de Goiás, que também manteve o pagamento de 1 hora extra por dia trabalhado, com adicional de 50% e reflexos referentes aos intervalos para a amamentação, como estabelece a CLT e a jurisprudência do TST. A decisão foi unânime. Daqui a pouco, no quadro Saúde e Segurança no Trabalho, as dicas de um ortopedista para os mensageiros de hotel. E ainda hoje, no Jornada Extra, a história de um servidor do TRT de Minas Gerais, que também é cantor e compositor. Nós voltamos em instantes. O Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais abriu inscrições para os cargos de oficial de justiça, avaliador federal e analista judiciário, área judiciária. As vagas são para cadastro de reserva. As inscrições devem ser feitas somente pelo site www.concursos.fcc.com.br até 12 de junho. Vamos saber o que os tribunais têm feito para melhorar a atuação da Justiça do Trabalho. Chegou a hora do JT em ação. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Barros Levenhagen, anunciou em visita ao TRT do Rio de Janeiro medidas para ampliar a abrangência do processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho, o PJE-JT. Será realizada uma licitação para a contratação de uma empresa que vai monitorar o sistema e torná-lo mais estável. O TRT Fluminense é o tribunal trabalhista com o maior número de processos eletrônicos no país. A primeira turma do programa Adolescente Aprendiz se formou em cerimônia que contou com a presença do presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, e do ministro Lélio Bentes, idealizador do programa. Os jovens trabalharam como aprendizes durante 2 anos em diferentes unidades da Corte Trabalhista. O objetivo do projeto é oferecer formação técnico-profissional a jovens a partir dos 14 anos, incentivando a inserção no mercado de trabalho. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Brito Pereira, realizou correição ordinária no TRT de Sergipe. Durante a visita, o ministro conheceu as boas práticas desenvolvidas pelo tribunal e avaliou a gestão administrativa e judiciária. Em comemoração ao centenário de nascimento do jurista Délio Maranhão, o Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro inaugurou a exposição Délio Maranhão 100 anos. A exposição permite descobrir e revisitar a história do magistrado e professor que integrou a Justiça do Trabalho da Primeira Região durante quase 3 décadas e faleceu em 96, aos 81 anos. A exposição fica aberta ao público durante 1 mês. Hoje, no quadro Saúde e Segurança no Trabalho, vamos saber o que os mensageiros de hotéis devem fazer para evitar acidentes e doenças ocupacionais. As dicas vêm de um ortopedista que vai ensinar esses profissionais a proteger a coluna e as articulações ao carregarem malas e bagagens. Eu sou o Eldson Muniz, eu sou ortopedista e médico do trabalho. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a profissão do mensageiro. Como é que essa profissão pode causar lesões e qual é a sobrecarga desse tipo de profissão. Para isso nós vamos contar com a ajuda do nosso companheiro Gerson. Gerson é mensageiro há quanto tempo, Gerson? Há 20 anos. Há 20 anos que ele exerce essa função. Você tem algum problema de saúde, Gerson? Tenho problema de coluna. Gerson tem problema de coluna. E você acha que esse problema foi agravado ou está correlacionado com as suas atividades aqui? Com certeza. Sim. Então vamos mostrar um pouco como é que é o dia a dia de um mensageiro. O Gerson, como vocês podem ter observado, ele pega as malas dos clientes que chegam na recepção e ele carrega essas malas. Vamos mostrar como é que é o seu movimento, Gerson, por favor.
e ele faz esse carregamento. Observe que ele faz uma flexão de tronco e coloca no carrinho. Esse carrinho é fundamental, esse carrinho faz parte do sistema de proteção do trabalhador. É através dele que nós vamos evitar boa parte da sobrecarga. Através desse carrinho, então, como todos nós sabemos, o Gerson faz a condução dessas malas para o quarto dos hóspedes. Isso. Vamos mostrar como é que é feito isso, Gerson? Vamos lá. Observe aqui agora, o Gerson ele tira as malas manualmente. Agora, Gerson, fica aqui uma dica. Toda vez que você for carregar um peso, para você evitar essa sua sobrecarga na coluna, é aconselhável que você, vamos dar um exemplo aqui, ao invés de você fazer a flexão do tronco, principalmente para retirar, que você dobre parte do seu joelho com as duas mãos, carregue com as duas mãos, dobre o joelho e você faça a execução do movimento evitando a sobrecarga, Gerson. Você tem que carregar mais utilizando a força da musculatura do joelho e não necessariamente estressando somente a coluna lombar. Você tem que tentar sempre carregar, distribuir a força de carregamento do peso para os seus joelhos. Fica a dica. Evitar sempre o carregamento de peso com a sobrecarga. Você poder ajudar com a flexão dos joelhos é sempre melhor. Você diminui a possibilidade, você diminui o estresse por sobre a sua coluna. E evitar essa história de pegar muitas malas. A gente sabe que no seu dia a dia você teria que se deslocar mais vezes. Mas se você der preferência ao carregamento sempre com as duas mãos, evitando o carregamento de peso, de sobrecarga, de pegar mais do que uma mala, a mala foi feita com uma alça porque é para um ser humano carregar. Exato. E o mensageiro quer pegar várias malas para potencializar o seu trabalho. Então, uma outra dica, Gerson, eu sei que é difícil, às vezes, na correria do nosso dia a dia, é você evitar de pegar mais de uma mala. Certo. Pegue uma e, se tiver muito pesado, você carregue com as duas mãos para evitar a sobrecarga no antebraço. Ok. Muito obrigado, Gerson. Um bom dia. Bom dia. Vamos viajar até 1948. Nesse ano foi proclamada a Declaração Universal dos Direitos Humanos na Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris. Na definição dos direitos do homem, o tema trabalho assumiu uma posição central. Veja só. 1948, ano em que foram reconhecidos os direitos essenciais de todos os seres humanos, sem discriminação por raça, cor, gênero, idioma, nacionalidade, religião ou opinião política. Todo homem passou a ter direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho, à proteção contra o desemprego, à mesma remuneração para trabalhos iguais e a férias remuneradas. Esses direitos foram adquiridos depois da aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, em Paris. O documento é a base de luta universal contra a opressão e a discriminação e defende a igualdade e a dignidade das pessoas. A declaração havia sido apresentada na primeira Assembleia Geral da ONU 2 anos antes e foi repassada à Comissão de Direitos Humanos para que fosse usada na preparação de uma Declaração Internacional de Direitos. O primeiro rascunho do documento contou com a participação de mais de 50 países e teve o texto final redigido em menos de 2 anos. No próximo programa, vamos até o ano de 1954, quando o então ministro do Trabalho, João Goulart, propôs um aumento de 100% do salário mínimo, que estava sem reajustes desde 1940.
No próximo bloco, vamos viajar até a cidade de Pombal, na Paraíba. O município recebeu a Justiça do Trabalho pela primeira vez com o projeto Audiência Volante. E mais, no quadro Jornada Extra, a história de um servidor do TRT de Minas Gerais, que também é cantor e compositor. Nós voltamos daqui a pouco. O TRT da 22ª Região está com inscrições abertas para o primeiro seminário piauiense de combate ao trabalho infantil. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet. Basta fazer a doação de 1 quilo de alimento não perecível no primeiro dia do evento. As doações serão encaminhadas a uma instituição filantrópica. Saiba mais em facebook.com/TRT Piauí. Vamos até a cidade de Pombal, na Paraíba. O município, que fica a 400 quilômetros da capital, João Pessoa, participou do projeto Audiência Volante. A iniciativa é da Vara do Trabalho de Souza, cidade a 60 quilômetros da capital, e tem o apoio do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba. Acompanhe. No interior do Nordeste, no Alto Sertão da Paraíba, uma joia da arquitetura. É a cidade de Pombal, a 400 quilômetros da capital, João Pessoa. Guarda casarões centenários, uma igreja matriz imponente e em suas ruas largas e praças arborizadas, recebe o adorno de prédios marcantes como a Velha Cadeia, o Coreto e a Coluna da Hora. Destaque maior para a Igreja dos Pretos do Rosário, construída em 1721, e um dos mais ricos exemplares do barroco no interior do Nordeste. No templo, muitas imagens esculpidas em madeira da época da construção e um altar-mor igualmente rico e original. É esta cidade centenária que está recebendo pela primeira vez a Justiça do Trabalho. A sede da Vara do Trabalho fica no município de Souza, cidade a 60 quilômetros de Pombal. A grande maioria dos processos é da região de Souza, mais de 50%. Em segundo lugar, vem a região de Pombal. 37% das ações trabalhistas nasceram aqui. Só que a Justiça do Trabalho nunca tinha estado em Pombal. Processo número 0130-195-2015. E a novidade foi muito bem recebida por todos. É um novo paradigma. Um paradigma em que o jurisdicionado não vai à justiça, a justiça vem até o jurisdicionado. Os juízes do trabalho foram acolhidos no Fórum da Justiça Comum e como a procura foi bem maior do que o esperado, o recanto de um corredor se transformou em mais uma sala de audiência. E não é que o clima quente do Nordeste parece que foi invertido nas audiências? Pois é. Estava todo mundo tão descontraído que mais da metade dos processos terminou em conciliação. Você quebra aquela formalidade de uma audiência, vai para algo novo, diferente, que está todo mundo com um ânimo diferenciado, empolgado com o projeto, e eu acho que realmente tem contribuído. Acho que é uma prática que deve ser difundida em outras unidades para que o Estado tenha uma capilaridade da Justiça do Trabalho maior. E quando o acordo é firmado assim, na boa, o pagamento vem até em dinheiro, na hora. Bom demais, né não? Eu saio daqui mais alegre, porque a gente resolveu hoje, só saindo daqui com dinheiro no bolso, né? Pagar as contas, né? O projeto Audiência Volante é coordenado pelo juiz da Vara do Trabalho de Souza, Paulo Roberto Vieira Rocha, e tem o apoio da presidência do Tribunal do Trabalho da Paraíba. O sucesso do projeto foi tão grande que até o final do ano a Justiça do Trabalho estará em Pombal, com exceção de julho, todos os meses. As datas já estão definidas: 17 de junho, 19 de agosto, 23 de setembro, 21 de outubro, 25 de novembro e 16 de dezembro. A primeira coisa que vem à mente da gente é facilitar o acesso à justiça do trabalhador. O trabalhador, o empregado e o empresário também, que todos são trabalhadores. Então, no momento que a justiça se aproxima do povo, eu acredito que ela presta um imenso serviço ao país e, notadamente, ao estado da Paraíba, na cidade de Pombal.
Nas horas vagas, o servidor Raimundo Andrade, do TRT de Minas Gerais, é cantor e compositor. Mais conhecido como Mundim, ele concilia o trabalho no tribunal com os ensaios de uma banda montada com colegas e que toca músicas autorais. É o que você confere hoje no quadro Jornada Extra. O dia é a fonte da noite molhando as estrelas. Meu destino no mundo traçado por elas. É que a vida não mente nem mesmo um segundo. Quando estamos no barco, precisamos de velas. Um som bonito é o que Mundim consegue tirar do seu violão. A voz, doce e expressiva. E a música, um samba elegante, é ganhadora do prêmio de melhor letra do Festival da Aster. Este é o Mundim Rocha, cantor, compositor e servidor da Justiça do Trabalho de Minas. Mas fui capturado, eu não sabia que o meu sangue tinha samba. Em 1983, Raimundo de Andrade da Rocha tomou posse no TRT. Atualmente lotado na Diretoria de Cálculos Judiciais, consegue encontrar pontos convergentes entre o seu trabalho e a música. Apesar das pessoas acharem que não, mas a matemática, o cálculo, o raciocínio lógico tem muito a ver com a arte também, qualquer tipo de arte. E a música, então nem se fala, a teoria musical ela tem um raciocínio lógico muito evidente, né? Autodidata, aos 15 anos já ensaiava os primeiros acordes. Aos 16, montou um grupo vocal, o Chapéu do Sol. Os integrantes, Mundim, seus 2 irmãos e um colega. A afinidade foi tanta que logo gravaram um compacto de vinil. E esse compacto fez um certo sucesso aqui em Belo Horizonte. Havia algumas rádios que tocavam músicas de grupos independentes, né? A Rádio Del Rey tocou, a Rádio Cidade tocou muito as músicas desses compactos, e principalmente a Rádio Confidência também tocava, era tipo, tinha dia que eles tocavam 5 vezes por dia, né? Pessoas ligavam pedindo, aí a gente achou que ia ficar até famoso. Participou de 3 festivais da Associação dos Servidores do TRT de Minas, a Aster. Em todos foi premiado, inclusive com um primeiro lugar. Nesse primeiro festival eu participei com uma música minha, que se chama Ausência. É uma música onde a letra foi feita, é um poema de uma amiga minha que eu musiquei. E eu ganhei melhor intérprete e primeiro lugar, né? Fiquei muito feliz e aí as pessoas, até os meus colegas começaram a me identificar também como músico, né? Hoje, Mundim concilia o trabalho no TRT com os ensaios da banda Previsão do Tempo. Montada com colegas que conheceu no curso de graduação em música da UENG, a banda toca músicas autorais. No contrabaixo, Camila Rocha, 19 anos, filha de Mundim. Apesar do escuro não há espanto, existe medo quando se pode ver nada além desse velho futuro, não há alguém que se possa ver. E o Jornada de hoje termina aqui. Na semana que vem temos um novo encontro. Muito obrigada pela companhia e até lá!